Iniciando mais um podcast, hoje novamente, eu aqui, Lise Calabrese e Denise Benatti. É contigo, Denise? Obrigada, irmã. Deus abençoe por mais esse encontro. Com a ajuda de Deus, a gente vai iniciar esse estudo hoje, que é longo. Espero aqui resumir ao máximo para a gente tirar o melhor entendimento desse estudo de hoje, que vai ser qual? 1 Reis, capítulo 18, mas nós vamos lá no versinho 22. Título aqui na nossa Bíblia: Elias e os profetas de Baal. Vamos num pequeno resumo aqui, só para a gente captar onde a gente está. Elias, profeta de Deus, viveu em Israel lá no tempo do rei Acabe. Rei Acabe era considerado o pior rei de Israel. Aqui no capítulo 16, verso 32, está dizendo o que esse Acabe fazia, irmã? Verso 32 do capítulo 16. Ele levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os outros reis que foram antes dele. É o rei que mais levantou a ira do Senhor. Já vimos aqui alguns dos motivos, né? No versinho do capítulo 16. Elias, Deus usou dele, irmã, ele fez muitos milagres e trouxe o que? Julgamento sobre a nação de Israel por sua adoração a esse Deus. Deus, com letra minúscula, Baal. No final da sua vida, vamos lembrar, agora a gente já está até passando do nosso capítulo. Elias, a gente vai lembrar agora, ele foi arrebatado para o céu num carro de fogo, seu sucessor foi Eliseu. Isso, Acabe, o rei de Israel, se casou com uma rainha, Jezabel. Ela era princesa de estrangeira e ela fez o quê? Trouxe os deuses estrangeiros dela, os deuses cananeus, para serem adorados. Induziu, entre aspas, né? Porque induzia a adorar Baal, um Deus de Israel, do povo de Deus, a adorar um Deus estranho. E aconteceu o quê? Por tudo isso, Deus enviou Elias para profetizar contra Acabe, avisando o quê? Que não ia chover nos próximos anos. Depois de profetizar, Elias ficou escondido, a mando do Senhor. Elias, sai daqui agora. Você profetizou, vai lá. Fica escondido. E nesse período ele foi o quê? Alimentado por corvos. Mais tarde, Elias foi para uma cidade em Serepta, né? O rio onde ele bebia água e era alimentado por corvos secou. E ele foi para uma outra cidade chamada Sarepta. Ele ficou na casa de uma viúva e ele a ajudou, porque milagrosamente ele fez a comida render. E nesse período, mais um milagre, o filho da viúva morreu. E ele, pelo poder da oração, o filho da viúva foi ressuscitado milagrosamente. E passado um tempo, depois de que tempo? 3 anos. 3 anos de seca, Deus mandou Elias se encontrar com Acabe outra vez. Estamos chegando onde a gente vai estudar hoje. Elias confrontou Acabe pela sua idolatria e desafiou todos os profetas de Baal no Monte Carmelo. É onde vai ser a nossa leitura, esse desafio no Monte Carmelo. Mais ainda, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai começar aqui no versinho 22, né? Que tem o título Elias e os profetas de Baal. Porém, para a gente entender ainda um pouco melhor como é que está o cenário aqui, irmã Lise, como é que está acontecendo lá, quem está lá, que situação, por que está aquela situação, eu vou ler rapidinho aqui. Vamos voltar aqui para o título do capítulo 18, né? Que é o nosso capítulo. Elias apresenta-se diante de Acabe. Esse é o título.
Daí a gente já pula aqui para o verso 17, ele já se apresentando. Vamos pular toda a história, quem quiser ler depois leia, mas para facilitar o entendimento, a partir do 17 já facilita. Então, estamos no verso 17. Já está lá, conforme o título, Elias perante Acabe. Se encontraram. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse Acabe: és tu o perturbador de Israel? É você que está aqui fazendo, né? 3 anos sem chuva. Irmã, e esse perturbador, se a gente for pensar, né? A gente hoje em dia abre uma torneira, tem água. No chuveiro, a gente cai na nossa cabeça. O frango está congelado no saquinho, temos geladeira, freezer, gelo. Naquela época, uma seca de 3 anos significava morte de animais, de crianças, seca. Imagina, se não tinha água, até o riozinho que o Elias, antes de ir para Serepta, secou. Imagina a seca, a situação que era. Então, a gente também tem que imaginar esses 3 anos. E nem para Elias foi fácil. Ele teve que ir por milagre na casa. Imagina para todo o povo, que situação também que estava nesse período. Então, Acabe falando desse jeito, né? Não era pouco, né? Mas Acabe devia saber que merecia. Então, de forma pequena, né? Porque falar que ele é o perturbador de Israel. És tu o perturbador de Israel? 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas é tu e a casa do teu pai. É você e a sua família. Né? Casa do teu pai está querendo dizer isso. Porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Irmã, por que será que aqui está falando Baalim e não Baal? Eu vou ler embaixo e já explico. Uhum. O verso 19 é muito importante. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel lá no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Esse versículo é muito importante para o nosso entendimento dessa passagem. Por quê? Aqui, nesse verso 19, ele fala de um outro Deus, com letra minúscula, Aserá. Então, Baalim é o plural de deuses. É só isso. Como aqui embaixo tem 2 deuses, por isso que ele falou Baalim em vez de Baal, porque embaixo ele comentaria dos 2 deuses que Jezabel cultuava. Baal, e a gente vai entender melhor, a gente precisa saber por que ele... E olha o que fala mais aqui. Que raiva, olha que raiva o final aqui desse verso. Esses 850 profetas, o total, né? Comem da mesa da Jezabel. Olha, sustentado com o bom e do melhor. Do dinheiro do próprio povo de Deus, né? Porque sustentar da mesa do rei, com tudo de bom, 850 profetas. Imagina a ira de Deus sobre esse Acabe, sobre essa casa. Então, e por que será que ele, aqui que a gente vai ler no 22, por que ele deixou os 400 profetas de Aserá e chamou só os 450 de Baal? Porque Baal era o Deus da chuva, da colheita, da tempestade, do vento. Então, Deus, ó, vocês estão aí cultuando ele. 450 profetas, comendo da mesa do rei de Israel. Vai ficar ali há 3 anos, irmão, não é 3 meses, é 3 anos sem chover. Num lugar deserto. Então, já calou a boca só nisso, né? Do tal Deus, Baal. Aserá era uma deusa. A deusa da fertilidade, da maternidade. Então, esses profetas da deusa Aserá, que é da fertilidade, irmã, como que eram os rituais de Baal? Rituais
rituais de Baal, a gente vai até ver melhor mais para trás, mas vamos já acabar com essa Aserá aí. A Aserá de fertilidade, irmã, era rituais terríveis, com muita promiscuidade sexual, porque ela era a deusa da fertilidade. Então, os rituais para cultuar essa deusa. E já dá para imaginar como era. Imaginem só. E ponto. Vamos falar de Baal. Então, deixa eu ver. Elias chamou. Vem lá, vamos lá para o Monte Carmelo. E quem é que vai estar lá no Monte Carmelo, irmã? Todo o povo de Israel. O local, né? Monte Carmelo. E vai estar lá quem? É todo o povo de Israel, é todo. Mas todos os 450 de Baal e também os 400 de Aserá. Que tá aí, ó, usufruindo da casa de Israel. Então enviou Acabe, ok, combinado. Tá 3 anos sem chover aqui, precisamos, vamos lá. Aceito, trato feito. Aceito, tô aqui com 850 profetas, imagina como é que foi o coração dele, né? Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão cocheareis? É tipo, vai oscilar, vai cochear para cá, cochear para lá, né? Até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém, o povo não respondeu nada. Por que será, né, irmã, que era tão tentador para o povo seguir Baal? Eu me fiz essa pergunta. Porque Baal era o deus da colheita e da chuva só, sabe? Baal não precisa adorar com fé, com devoção. A gente vai ver isso aqui, a diferença. A gente vai ver, e é chocante, irmã. A gente vai começar a ler agora aqui, esse capítulo. Ele tem muito simbolismo, e é muito chocante a diferença do nosso Deus para os deuses que não, né? Vamos ir para esse caminho, mas ele sabe muito bem o que são, né? Esses deuses. Bom, deixa eu ver. A irmã tem alguma pergunta, irmã? Sobre o que eu já falei aqui até agora? Ó, ficou uma pergunta lá atrás que eu devia ter feito na hora, mas eu não quis perder o teu raciocínio aí, que é a questão de quando Elias estava lá na caverna, no riozinho lá, que o rio secou. E aí os corvos alimentaram ele. Qual que é a dúvida da irmã? Não, porque há muitos comentários permeando a internet, muitas linhas de estudo. E aí, muitas das vezes, não é minha dúvida, não. Mas, assim, às vezes até surgem comentários. Mas será que realmente o bicho, o corpo, levou? Como tem comentário, irmã? Que bom que a irmã lembrou, é verdade. Eu já. É igual o caso do galo, de Pedro, né? Se era um galo, se era um instrumento, aqui também. Era uma ave que alimentava? Irmã, teologicamente, o mais aceito, a vertente mais aceita é uma ave. É a que eu acredito também. E vou mostrar 2 versinhos para a irmã que deixa tudo mais lindo. Ó, porque corvos, a gente vai falar aqui nesse capítulo de milagre. É só milagre que a gente vai falar. A gente vai falar de milagre. Corvos servirem com carne e pão um homem diariamente é um milagre, né, irmã? É um milagre. Então, nosso Deus é de milagre. Quanto a isso, não precisamos de explicação. O problema é que tem muita gente que quer explicação. Como o corvo serve. Sabe? Isso não se faz pergunta para Deus quando se trata de milagre. Nosso Deus pode tudo. Existem explicações alternativas. Era uma tribo local que lembrava, na verdade, da língua deles, era corvo. Existe essa linha. Não, corvos, na verdade, é o sentido simbólico dos mercadores árabes que passavam por aquele caminho. E Deus também, por exemplo, com a sua provisão, faria o coração da tribo local
ajudar Elias ou dos mercadores ajudarem Elias. Porém, na Bíblia ainda é mais claro, né? Que era pão e carne, né, irmã? É enfático. É enfático. E só que eu não encontro nada na Bíblia como pessoas. Deus falou corvos. E Deus usou em 2 versinhos da Bíblia corvos de uma maneira tão especial, sabe? Ó, vou procurar aqui. Se a irmã me procura achar primeiro, são 2. Vamos ler primeiro Salmo 147, verso 9. Salmo 147:9. Achei. Ó, Nossa, muito rápido! Que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos quando clamam. ele coloca aqui todos os animais. E aos filhos do corvo, quando clamam, Deus dá. Agora tem um verso ainda mais especial ainda, que eu acho mais é igual esse salmo, porém é mais ainda bonito. Jó 38, 41. Eu encontrei, irmã. A irmã encontrou também? Também. Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Ele usa um versículo inteiro, o final do capítulo. Olha, quem que prepara para corvos o seu alimento? De novo, falando dos filhinhos do corvos, né? Ele falando dos filhos. Quando gritam para Deus. Não é gritando, é para Deus. E andam por não terem o que comer. Eu acho que Deus, de forma especial, fez esses 2 exemplos para falar que um dia os mesmos serviriam em retribuição a Deus que cuidou tão bem, né? Eu acho lindo pensar assim, irmã. Não sei se a irmã acha lindo pensar assim, eu acho. Então, eu acho bonito demais pensar, e eu acho bonito de como a Bíblia vai toda se combinando. Por quê? Lá em Gênesis, oh meu amado Gênesis, o que Deus solta? Uma ave. Qual foi a primeira ave? Pois o corvo. Exato! Então, Mas essa eu tinha esquecido. Obrigada por lembrar. então, foi em vão algo assim? É em vão? Para nosso Deus, nada é em vão. Em vão. Ah, irmã, é muito maravilhoso, né? Então, assim, imaginar agora que Deus coloca os corvos retribuindo todo o favor de Deus, como fala aqui, né? Que olha só a gente imaginar que ele coloca que quando os filhos dos corvos clamam a Deus. É muito bonito, é muito poético. É. Então, por que pensar que é mercadores passando? Não, sabe? A gente está falando de milagre nesse capítulo. E vamos começar a falar. Então, e eu tenho até também uma postagem que eu já compartilhei há bastante tempo, e depois também eu até compartilhei ela no YouTube, que é lá de Israel mesmo, de uma página que eu sigo lá, que tem o corvo da espécie Orev, ou Orev, não sei pronunciar direitinho, mas é muito bonito que essa foto tá ele em tipo um piquenique assim, pegando o pão ali. Com certeza para transportar para alguém, ou para levar para os filhinhos, ou para levar para Vou algum ver esse Elias. vídeo, mas acho que eu não vi ainda. Vou assistir. Veja lá, não está em vídeo, está na postagem, Legal. mas é muito bonitinho. Irmã, vamos começar a leitura, que ela é do 22 ao 46. Que longa! O capítulo 19 até o verso 7 é extremamente necessário para entender. Então, caso não dê tempo de a gente terminar hoje, a gente termina no próximo para completar o capítulo. 22. Então disse Elias ao povo. Então, lá no Monte Carmelo, com todo aquele povo que a gente já comentou aqui. Eu só fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros.
eles escolham entre si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metem fogo. Espera aí, espera, faz essa parte. E eu também vou preparar o outro bezerro aí que sobrar. Eu porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, aqui ele já dá o primeiro indício, né? Ele já chamou os 450 de Baal, que é o rei da chuva, do vento, né? Das tempestades, dos trovões. Vem cá. Escolhe o bezerro para não falar que o bezerro que eu tinha alguma coisa. Não, você escolhe. Não vem me falar que alguma coisa aqui foi trapaceada. E vocês vão fazer o seu altar e eu vou fazer o meu. Só espera o fogo. Só espera o fogo que agora eu vou contar o que a gente está fazendo aqui. E daí, o que eu vou fazer enquanto espero o fogo? Então, vocês invocam o nome do vosso Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será o Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa essa palavra, a gente aceita esse desafio, é muito bom. É boa. O povo ficou quieto, né? Na hora que ele falou, por que vocês ficam oscilando entre dois deuses? Segue um ou outro. Quem é Deus de verdade? Tá bom, a gente aceita a proposta. E a gente vai ver que eles aceitaram, irmã. No final, o povo todo cumpriu a palavra aqui. É boa, a gente aceita aqui o desafio, né? 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhai para vós os dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meteis fogo. Aqui ele repete novamente, né? Para começar os trabalhos. E daí eles começaram. E tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos! Porém, não havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. Deixa eu ver. Bom, aqui eles pegaram o bezerro, fizeram a preparação conforme Elias mandou e começaram a invocar o nome de Baal. Como será essa invocação, né, irmão? O que a gente tem que ter em mente é que oração, do jeito que a gente imagina, é para o nosso Deus. No caso deles, essa invocação de Baal envolvia ritual de dança, sabe? Essas de ficar girando, de ficar eufórico, de sair fora de si, de ficar com euforia e perder o controle, sabe? O domínio próprio, de perder completamente. Então, aqui está falando que desde amanhã até o meio-dia. Esse desde amanhã começou no horário do sacrifício da manhã, que a gente, uma Bíblia que eu tenho aqui, fala os horários. Então, quando ele fala aqui que desde manhã até o meio-dia, quer dizer que eles tinham a certeza que da hora do sacrifício começou de manhã, né? Daí até o meio-dia era uma hora que era a hora de dar a resposta, sabe? De ter acontecido alguma coisa. Então eles falam assim: ó, Baal, responda-me. Não havia nada. E eles saltavam sobre o altar. Esses saltavam dançava em frenesi, freneticamente. Ai, que medo! Hoje em dia, tantas denominações que nós vemos com essas danças. Uma coisa às vezes as pessoas falam, né? Como é que fala? É o motivo e o que vai começar a acontecer aqui, que a gente vai ler. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, esteja aí conversando com alguém, né?
ou que tem alguma coisa que ele está fazendo, né? Ou ele está fazendo qualquer coisa. Ou que entende, ele está viajando. Né? Pode ser que ele é um Deus, né? Já que é um Deus, porque Elias sabia, que o povo sabia que Deus, eles tinham a palavra, nosso Deus não dorme, porventura ele dorme, porque ele é um Deus. Por isso ele não está respondendo. Vai mais, e ele vai despertar. Eles clamavam a grandes vozes, eles retalhavam com facas e com lancetas, com espadas, sabe? Faca, espada sobre o corpo, se retalhavam. A palavra é Agora, imagina a cena, a gente precisa muito imaginar aqui. Que é 450 profetas pulando freneticamente, em estado de transe, porque tem que estar em transe, né, irmão? Uma pessoa sem estar. Uma pessoa tem que estar fora de si para atacar facas e se retalhar por inteiro. Como disse, sejamos aqui ponderadas, mas ela tem que estar muito possuída, isso sim. A gente tenta ser ponderado aqui, mas algumas palavras têm que ser usadas, possuídas é tranquilo. Que bom que a irmã lembrou. Conforme ao seu costume. Era o costume, não era costume com fato, todo mundo lá ia ser cheio de... Mas era o costume dos rituais desses deuses. Quer te falar, e tá aqui, tá em Jeremias, eu não lembro aonde, eu tenho anotado. Jeremias 19, irmã. Sabe o que além de acontecer nesses rituais, e Jesus até comenta, e nossa, abominável para Deus. Sacrifício de criança acontecia, né? Tá aí 19. Então, envolvia rituais imorais, sacrifício de criança, com criança. Era terrível, irmã, terrível. E o povo achava que isso era um Deus que aceitava esse tipo de coisa. Como? Por isso que eu falo que entender que Deus é santo, um dia eu preciso uns 15 minutos para explicar sobre essa questão de Deus santo, irmã. É muito importante. É muito importante entender a santidade de Deus. Porque você não segue esse tipo de coisa, né? Você não vai ver que isso não provém um Deus santo de pureza e entender o caráter dele. Então, mas se traduzir para uma frase simples que está escrito na nossa Bíblia: misericórdia quero e não sacrifício. Exato! É porque, irmã, a diferença... Por isso que o povo era fácil ser tentado por essas coisas. É só eu fazer o sacrifício e eu vou ter o resultado da colheita. Sabe? É só coisa material. Então, a pessoa não quer dar a vida. Que a gente vai ver ainda, é lindo esse capítulo. A gente vai ver o que na hora que Elias começa a fazer o altar, que coisa mais linda e o que quer dizer. Vamos ler agora o 28. O 28, eu vou ler até o versinho 28 e 29, aqui na Bíblia NVT, porque ela fala melhor os horários. Então, eu vou ler aqui da nossa e leio aqui, porque eles clamavam a grandes vozes, eles retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Então, aqui é a imagem de 450 pessoas. Durante 9, 10, 11, 12, 3 horas. Até o sangue começar a escorrer pelo corpo. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram. Esse profetizaram não é o nosso profetizaram, né? O profetizaram de acordo com os rituais de Baal. Que a gente já comentou aqui algumas coisas. Uhum. Imagina eles profetizando com o sangue escorrendo pelo corpo, irmã. Retalhado. Que abominação. Então, é isso que a gente tem que imaginar. Eles profetizaram. Além de a gente imaginar que não é o profeta de Deus, a gente tem que imaginar que são 450 pessoas sangrando, escorrendo sangue pelo corpo. Com muita dor e sem dor. Pra você ver como eles estavam. Porque com dor eles iam ficar... Não, eles estavam lá e ainda vão aguentar mais um tempo. Profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, quer dizer, acabasse. Porém,
não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Aqui a gente precisa entender melhor sobre esses horários, porque o horário do sacrifício, tanto lá na época do tabernáculo, quanto no templo de Israel, a irmã sabe, começava, era o primeiro às 9 da manhã, que é a terceira hora do dia, que conta a partir das 6 da manhã. E daí o que acontecia, né? Todo dia, diariamente, às 9 da manhã, um cordeiro sem defeito era morto, colocado em holocausto, e era acompanhado de uma oferta de manjares. Eu vou explicar quando a gente chegar, quando Elias ofereceu os manjares, eu explico o que eram os manjares. E também tinha a libação do vinho, que libação significa derramar sobre as ofertas. Então, e isso simbolizava a consagração do povo diariamente, a consagração e o perdão dos pecados diariamente do povo. Cada coisa aqui tinha um significado. E também à tarde, às 15 horas, acontecia a mesma coisa. Então, isso era aproximadamente, era 15 horas, o horário, o sacrifício da tarde. E era a hora nona. E é o mesmo ritual, cordeiros, manjares e libação pela mesma coisa. Isso para a gente ver como que o sacrifício de Jesus Cristo é realmente o perfeito, né? Porque era diariamente esse sacrifício, 2 vezes por dia, fora ainda pecados individuais, coisas individuais, o sacrifício não parava. E daí, olha, eu vou ler aqui para entender, ficar mais claro ainda. Vou voltar no 28. Então eles gritavam mais alto e, como era o seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem o corpo. Agitavam-se em transe desde ao meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Então Elias foi lá, parou ao meio-dia, falou aquela de forma irônica, né, que a gente viu, falou com eles, tá viajando. E eles tentaram até a hora do sacrifício da tarde, esperando uma resposta, quer dizer, ficou calado. Era a última hora de contato, de acordo com o que o povo estava acostumado por horários, para mostrar para o povo de Israel, olha, Deus não aceitou. Deus aceitava a oferta do povo nesses horários. Deus aceitava, subia lá a fumaça, o povo aproveitava para orar esse horário. Então, ficou claro, por isso que está falando do horário aqui, que ficou claro que realmente Deus não aceitou. Então, passou esse horário e ficou claro. E até a hora do sacrifício da tarde, que era 3 da tarde. E não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então, ficou claro para o povo que Deus não respondeu, porque chegou no horário do sacrifício da tarde. Então, isso foi desde as 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 horas do povo em transe, se cortando, derramando sangue, perdendo sangue. E chegamos no verso 30. Não teve atenção alguma. Ok? 3 da tarde. Acabou. Resposta, o povo já percebeu. Não vem resposta. Depois de 6 horas, acabou o horário, né? Que eles estavam acostumados. 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ai, meu Deus! Depois, lá no verso 19, capítulo 19, ele repete 2 vezes para Deus que isso machucou demais ele. Tanto no verso 10 quanto no verso 14 do capítulo 19, Elias fala com o próprio Deus. E fala, uma das falas dele é que essa quebra do altar. Por quê? Né? O que significa um altar? Relembrando rapidamente aqui. O altar, além de ser um lugar, né, do sacrifício, de adoração para Deus, para você colocar as ofertas, os simbolismos que o pessoal colocava na época, era um sinal de aliança com Deus. E a aliança tinha sido quebrada. Por quê? Muitas vezes, irmã, Deus se revelava para alguém. Vamos colocar só em Gênesis, 3 exemplos de Gênesis. Deus se revelava.
Noé, ou Abraão, ou Jacó. Daí a pessoa, por causa dessa revelação, desse momento com Deus, ela erguia um altar, memorial da experiência, e por esse memorial, a aliança com esse Deus. Então, olha, a primeira coisa que a gente vê aqui, o povo tinha quebrado os altares, ó, a aliança está quebrada, ó, a situação que estava. Estava visível, não era uma coisa só de coração, de sentimento, de comportamento, não, os altares estavam quebrados. Então, Elias foi lá e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. Irmã, era para o povo aqui de Israel, tá com a cara queimando. Imagina você ver, depois do que eles viram, 6 horas do que a gente acabou de falar aqui que eles viram. O Deus que eles estavam aí, que tinha trocado, o Deus de Israel, o Deus não tinha respondido. 3 anos sem chuva, o Deus da chuva, 3 anos sem chuva. Vendo os 450 profetas sangrando, corpo retalhado. Daí vem Elias e conserta o altar. Primeira coisa, vamos consertar essa aliança. Vamos consertar essa aliança. E vamos fazer aqui o memorial dessa experiência aqui que a gente vai ter aqui agora. Daí Elias vai lá e coloca 12 pedras, e aqui está respondendo. 12 pedras por quê? Porque conforme os números, ó, cada pedra aqui é você, ó, em volta do altar. É Benja, é Issacar, é Manassés, é Judá. Judá. Então, ó, imagina o povo vendo, ó. E o povo sabia, sabe, irmã? Às vezes não precisava Elias nem falar. Quando usava 12, o povo sabia. E se a gente... E daí ainda escreve aqui, né? Sabe por quê? Porque vocês são geração dos filhos de Jacó. E Deus pôs seu nome Israel. Vem cá, vamos refazer essa aliança. Vamos ver. Pedra, a gente não vamos nem ir ao caso, não fica demais o nosso estudo. Pedra na Bíblia tem o simbolismo de Cristo, mas vamos ver na Bíblia aonde fala o que significa pedra como pessoas. Qual que significa? Por que usou pedra? Em 1 Pedro 2,5, a gente vê Pedro falando de pessoas como pedra. 1 Pedro 2,5, irmã. Deixa eu encontrar aqui. Você já está com ele aberto? Pode ler. Não tô. Então, deixa eu encontrar que tá lá. A irmã é bem mais rápida do que eu, irmã Liz, tem esse dom, hein, gente? Calma, 1 Pedro, 2, capítulo 5. 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Olha só, nós somos a pedra que edifica a casa espiritual de Deus aqui na Terra. Em sacrifícios espirituais, né, irmã? Como é que tá escrito aí mesmo? Eu não consegui achar. Lê de novo o finalzinho para mim. Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Agradáveis. Então, a Deus. Esse é o significado das pessoas como pedras na Bíblia, sabe? Sim. Casa espiritual de Deus, sacrifícios agradáveis. Olha o que tinha acontecido lá. Foi sacrifício agradável a Deus? De jeito nenhum. Corpo nosso que Deus fez, Deus se agrada. Não, né, irmã? Não. Então vamos lá. Por isso que a gente tem que meditando, né? Meditando em cada coisa que a gente vai ficando com vergonha, né? No vergonha, assim, eles deveriam estar com muita vergonha nessa hora. Não precisava nem ver o fogo descer do céu. 32. E com aquelas pedras edificou o altar. Né? Ele reconstruiu lá o altar com essas 12 pedras em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Eu pesquisei isso aqui, irmã, que isso aqui é dificinho de entender, né?
E quando eu fui pesquisar aqui na Bíblia, esse é o verso 32. Olha que interessante que a gente lê, porque faz também sentido. Ó, e com elas reconstruiu o altar com as pedras, em nome do Senhor, conforme acabamos de ler. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade para 12 litros de água. Então, é mais um simbolismo, sabe? Em volta, a água toda misturada, anda 12 pedras. Agora, 12 litros ele fez. E era isso que significava essas 12 medidas de semente, que também significava... Não sei muito bem, eu li e já esqueci. Sobre o que cabia, irmã. Depois, o que cabia nessas duas coisas de plantio da agrícola, da... Então, por exemplo, hoje nós temos por peso, mas eu tenho certeza que você também vivenciou isso. Lembra bem antes? Por exemplo, vamos lá, um exemplo aqui. Jabuticaba, que eu amo. Lembra umas latas de óleo assim? Ia naqueles carrinhos e media assim 1 litro, era uma medida. Então isso veio lá de trás. Por quê? Eles tinham que ter algo equiparado ali para que a medida de semente fosse toda igual. Porque comprava-se muito semente. Então não dá para eu pegar um punhado aqui qualquer, outro vai lá, vende um punhado. Não. Então essa medida foi desenvolvida, por isso que a Bíblia diz as medidas. Lembra lá quando o Abraão pediu para Sara fazer os pães para os anjos? Com medidas de flor de farinha? Então, nós viemos. Eu lembro muito dos meus pais comprarem jabuticaba nessa lata de medida aí, que era uma lata de óleo bem limpinha. Uma medida. E aqui está falando 1 litro, no caso, no total, as duas medidas equivalentes aí aos 12 litros. Maravilhoso, maravilhoso, exatamente. Então, assim, eu tive que eu não ia ter entendido, sabe? Que era mais esse simbolismo nessa medida da água da valeta. Né? Então, é mais uma coisa simbólica naquele altar. Então, armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Lá na época no momento do sacrifício, a derivação era de vinho. Aqui ele mandou sobre sobre o holocausto derramar água. Daí ele falou: vem 4 cântaros e derrama sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: vem mais, vem segunda vez, vem. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: mas faz terceira. 4, 8, 12. Mas 12 cântaros de água, simbolizando cada tribo de Israel, derramando água para ver o milagre. E sabe, irmã, essa libação, né, derramamento, o que significa, né? É a vida. E é derramar a vida, sabe? Olha, eu me dou a Deus, eu me dou completamente a Deus. Eu me ofereço a Deus. Então, era cada tribo de Israel simbolismo sobre aquele holocausto, com as pedras, com o altar consertado, porque ele ia ter consertado antes, né? Então, consertou naquela hora. Então vem, foi lá 12 cântaros de água. E fizeram a terceira vez. Aí não teve como não cair a ficha, né? Porque ele foi falando: vem 4, vem 4, vem mais 4. Caiu, o povo só olhando, né? Nossa. Na hora que, ó, cada um simbolizando cada tribo que estava lá. Eu acho que eles foram no dedo assim, sabe?
Epa, tem coisa aí! Então, e para eles, irmã, era muito claro, sabe? Mais do que para a gente, às vezes a gente acha assim que eles deveriam perceber. Para eles, deu 12, eles sabiam do que estavam falando. E tinha o significado daquilo, que para eles também era claro. Então, eu acho que de forma chocante, né? Se eu tivesse lá durante 6 horas vendo aquilo, e depois vendo do meu Deus, que eu troquei daquela forma, nossa, até agora aqui não tem gente fora de si. Tem pedra, tem holocausto, tem água, tem simbolismo, tem concerto. É bem diferente, né? De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Então, era o fogo com água, né, irmã? A água apaga o fogo. Total. Né? Era para provar também que se tivesse um fogo ali, não ia falar assim, foi uma faísca, um trovão, né, do Baal aí que fez pegar. Não, com água escorrendo em tudo, até encher a valeta, lotado de água. Era até ir até mais para a valeta, quer dizer, tá forrado aquilo lá com o simbolismo de Israel, tá forrado aquele sacrifício para Deus, né? Ó, estamos todos aqui entregando. Certo seria, né? É o que Deus estava querendo fazer naquela hora, fazer o povo se voltar para ele, né? A entrega total para Deus era o que Deus estava mostrando, o que eu quero de vocês. É para mim, entrega total. Deus não, né, não para de ficar oscilando entre dois deuses. Sucedeu, pois que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ele começou a orar. Então, Elias ainda fez conforme todo o sacrifício, fez a oferta de manjares. E o que era essa oferta de manjares, irmã? Rapidamente, porque é muito importante a gente entender, porque tudo no Antigo Testamento simbolizava Cristo. Mas o que simbolizava, pelo menos para eles naquela época, né? O que era os manjares? Farinha de trigo, pura e fina, a mais pura e a mais fina possível, azeite e vinho, que era derramado, e aqui foi derramado água, porque era para não pegar fogo. Se fosse vinho, né, era água para ir contra o fogo. A farinha de trigo, para o povo, simbolizava o quê, né? O fruto do trabalho deles. Olha, o nosso trabalho é você, é o Senhor que provê. Então, do mais puro, a gente mostra que é o Senhor que deu. Estou simbolizando que foi você que deu. Em Cristo simboliza, Cristo é o pão da vida. O azeite representa o quê? O Espírito Santo, consagração, unção. E misturado a farinha, né? Significava. Para eles, significava assim, né? O azeite era a consagração do povo naquela época. Hoje a gente sabe que o Espírito Santo faz convencer o ministério de Cristo no coração do homem, faz templo no homem que crê nele, né? E o vinho é a vida derramada. A vida derramada. Dou minha vida ao Senhor. Porque o vinho era o sinônimo de alegria. E você está dando para Deus, né? Alegria nele. Sinônimo de abundância. Então você, derramamento da minha vida para Deus. Consagração total a Deus. Então, Elias foi lá e fez ainda todo o ritual dessas ofertas. E Elias acabou, então, aqui de fazer as ofertas de manjares. E ele começou uma oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Eu estou fazendo aqui porque o Senhor mandou. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és o Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Essa expressão aqui, é que tu fizeste tornar o seu coração para trás, é o coração do povo, irmã. É aqui, ó. O coração do povo volte para ti. Sabe assim?
o seu aqui tá minúsculo, né? Aham. Ó, na oração dele aqui, que eu sou o teu servo. Ah, não, desculpa, peraí que eu me perdi. Aqui, verso 37. Que o Senhor é Deus, né? E eles conheçam que o Senhor, tu é Deus, e que foi você que fez eles conhecerem que o Senhor é Deus. E que é tu que fizeste tornar o coração deles para trás, pro Deus que eles deixaram para trás. Que o Deus era de Israel, depois eles trocaram, ó, volta pro Deus de Israel, volta para mim, né? Sim. Então foi você que fez, porque por eles, ó, não ia dar em nada. Foi o Senhor que com mão forte vem aqui e faz essa experiência e vai fazer esse milagre. Não foi eles, não. Não vem achar que foi eles. Ah, eu escolhi o Deus verdadeiro. Não faz eles achar isso, não. Faz eles verem que foi o Senhor. Essa é a oração de Elias. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e o chão, foi até o chão. Queimou até o chão. E lambeu a água que estava no rego, que estava na valeta, tudo, consumiu tudo. O fogo consumiu a água. Algo que estava completamente molhado. Acabou com as pedras, irmã. Que fogo que acabou com pedras? Assim, acabou com as pedras, acabou com tudo. Tudo foi consumido. Era para ser milagre, né? É milagroso, né? Porque só de cair fogo do céu já é um milagre. Mas, não, foi um trovão. Não, esse fogo aqui, ó, consumiu a água. 12 litros de água. Todo o sacrifício molhado de água. As pedras consumiu vocês. Ó, Deus aceitou. Isso é bom. Deus aceitou cada pedra do povo de Israel. Era para realmente Deus estava fazendo um concerto com eles aqui, sabe? Olha, daqui para frente. E Elias estava vendo tudo isso. Elias estava vendo isso e Elias devia estar muito feliz, né? Muito feliz nessa hora. Porque Deus aceitou o sacrifício, veio o fogo do céu, acabou com tudo ali. Imagina o coração de Elias. Aceitou, nossa, é o único profeta aqui que sobrou de Israel. E Deus aceitou o povo. Nossa, consegui! Eu fiz um. Né? Ele achou que ele tinha feito realmente o que Deus mandou e deu certo. É isso, por isso que eu falo que o capítulo 19 é importante. Porque a gente entende o coração de Elias no capítulo 19. Porque o coração dele aqui estava, meu Deus, tudo vai mudar. Tudo vai mudar daqui para frente. Claro! Claro que vai mudar. O que vendo todo o povo caíram sobre os teus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O povo cumpriu, né? Aceitou. Cumpriu a promessa que a gente leu lá na frente. Essa palavra é boa. O povo caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse, ó, Elias vendo tudo aquilo, né? Nossa, o povo todo, é muita gente, muito mais do que os profetas de Baal, o povo todo de Israel estava lá. Então o povo todo vai lá e fala. E Elias fala para eles: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Aqui, irmã, eu já vi pessoas perguntarem, né? Nossa, mas como é que esses 400 profetas, 450 profetas foram lá para Elias matar eles? Irmã, foi muito mais gente segurando esses profetas do que a quantidade de profeta. O povo todo, nesse momento, aceitou. Então é para fazer isso, a gente vai fazer. Então eles foram lá, não tinha como eles rebelarem. Além que eles deviam estar fracos, né, já. Perdendo sangue, com dor, retalhado. Já estava meio caminho andado, porque esse povo todo já estava tudo retalhado, já estava tudo meio morto. É isso que eu imagino, no caminho andado já estava. E esse ribeiro de Quizon é longe de onde eles estavam. Ainda tiveram que fazer uma longa caminhada, né? Então, uma longa... Já vi falar até de 100 quilômetros, irmã. Eu não sei, assim, mas... Não sei. Sei que ainda fizeram uma caminhada. Eu não gosto de imaginar essa cena, né? Mas ali tudo se acabou. 450 profetas de Baal.
Então disse Elias a Acabe: daí, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Ai, que frase gostosa de ouvir! Eu gosto muito! Elias, irmã, eu acredito que ele estava muito confiante. O povo todo aceitou. Só o Senhor é Deus, só o Senhor, tudo que ele queria. Só o Senhor é Deus, ô Acabe. Olha só o que você viu, você se converteu também, né, Acabe? Você se converteu. Ah, agora que você viu. Creu porque viu, né? Mas esse é que é o problema. Elias estava confiante, óbvio, eu estaria confiante. Eu estaria confiante. Se o povo aceitou e acatou, o rei de Israel, óbvio que vai acatar também, né? É óbvio. Acabe, vai lá, come, se fortaleça. Eu que tô aqui trabalhando, vai lá, se fortaleça, que tá vindo aí uma grande chuva. Ah, o Acabe subiu para comer e beber, mas Elias, ele acabou de dizer isso, irmã, ele estava com Deus, ele viu o fogo do céu descer, ele viu tudo. Ele viu aquele milagre de Deus, ele viu tudo aquilo. E olha que ensinamento. Ele não ficou assim com confiança, não. Ele ficou aos pés do Senhor. O que ele foi fazer depois de ter dito isso? O que ele foi fazer? Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu no cume do monte e se inclinou por terra, pôs lá o rosto em terra e meteu seu rosto entre os joelhos. Foi orar, mano. Foi orar. Então, para milagre de Deus, muita gente fala, nossa, Elias tinha visto o que viu lá na frente e fugiu, lá no capítulo 19. Aqui ele viu o que viu e não confiou na palavra dele, não. Deixa eu comunhão aqui com Deus em cima do Monte Carmelo e vou orar, pedir essa chuva, Senhor, pelo amor de Deus. É um bom ensinamento para nunca estar confiante embaixo de oração. Disse ao seu moço, que é a mesma coisa do seu servo. Geralmente os profetas sempre tinham um servo. Sim. Não tem o nome dele, irmã. Esse é desconhecido. Sobe agora. Vai lá, olha para a banda do mar. Lá para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse, Elias, não tem nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. Ai, enquanto ele ia e voltava 7 vezes. Elias lá com o rosto em terra, orando, ajoelhado, com a cara entre os joelhos, orando. E por que 7 vezes, né, irmã? A irmã lembra? O mundo foi feito em 7 vezes, né? Em 7 dias. Ah, tem Muro de Jericó. Tem muitos. Tem lá aquele... Amã, que foi curado da lepra. Depois tem mais. Ah, tem vários setes aí. Tem vários. Na Bíblia, o fazer 7 vezes alguma coisa significa cumprir plenamente o que Deus determinou. Então era assim, olha Deus, além aqui de eu ter obedecido, tudo foi feito, Deus ainda fez ele ficar lá em comunhão por essa chuva. E simbolizando para o servo, com certeza tinha mais gente, que olha, o que Deus veio fazer, vocês não têm do que reclamar. O que Deus veio mostrar para vocês, e vai vir agora com bênção para vocês, chuva, o gado vai tomar, vocês vão beber, vocês vão ter água, eu vou vir com bênção sobre vocês. Né? Então, tá dizendo aqui, olha, Deus está mostrando para ele com essas 7 vezes. Foi cumprido plenamente o que Deus determinou, o que era para ser feito, o que era para vocês verem. Significa que nesse período, persevera durante os 7. Está num período em que algo de Deus está acontecendo. Então, vai e fica ali. Igual Elias estava. Persevera. Que a promessa vai acontecer. 7 não é um número mágico, irmã, mas pra gente, a Bíblia usa de alguns números para a gente compreender bem melhor coisas profundas de Deus com esses números. Então, é um símbolo de perfeição de vida e a nossa obediência nesse processo. Então, e Deus também estava mandando um recado. Acabou. O meu propósito aqui foi cumprido plenamente e vem bênção sobre vocês. E torna lá 7 vezes. 44. E sucedeu o quê? A 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, vai, sobe, diz a Acabe,
aparelhe o seu carro e desce, para que a chuva não pegue você na estrada. Vai, Acabe, vai, você, tô te avisando, tô feliz aqui, a chuva vem. Imagina Foi um muito verbo bom. ver, mano, uma mão, ó, o que o nosso Deus faz? Tamanho de uma mão de homem. Deus só precisa dessa nuvenzinha. Ele já mostrou o sinal e ele vai fazer. Não precisa se preocupar. Deus já mostrou que aceitou minha oração, as 7 vezes que foi. Dessa mãozinha vem uma grande tempestade. Deus foi muito piedoso com Acabe. Elias aí foi muito piedoso com Acabe, né? Porque Elias estava acreditando, Deus cumpriu plenamente, está mandando bênçãos. Oh, Senhor, deu certo, deu tudo certo. Elias estava muito feliz. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Irmã, aqui ainda está dizendo que Acabe subiu no carro e foi, né? Elias mandou ele rápido. Aqui na minha Bíblia ainda fala que foi em grande velocidade esse carro, em grande velocidade. E o que aconteceu no 46? Ah, irmã, esse versinho, eu não sei porque ele não é tão falado. O que aconteceu? Acabe subiu no carro, foi em grande velocidade, com medo da chuva, acreditou lá no Elias, e a mão do Senhor estava sobre Elias. Encheu ele de força, e Elias pegou a capa dele, colocou lá no cinto, cingiu nos lombos, e veio correndo na frente do carro de Acabe, até a entrada de Jezreel. Irmã, parece que é 37 quilômetros. Acabe vendo Elias correndo, com a força de Deus, sobre-humana, óbvio que é sobre-humana. Então, esse versinho acaba nessa situação. Por isso que eu falei que precisa a gente fazer o 19, pelo menos até o verso 7. Porque termina Elias feliz, com o poder de Deus, com força sobrenatural sobre ele. Com Acabe indo lá no carro, comido, barriguinha cheia, comeu, bebeu, Elias nada, só em oração lá. 7 vezes de ida. Deus estava com Elias. Elias sentiu isso. Ah, Senhor, você está comigo? Eu vou lá, agora eu vou ver o que vai acontecer. Oh, meu Deus, vai tudo mudar, vai tudo mudar. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso agora. Nossa, Deus de Israel agora vai ser adorado. E Acabe foi vendo Elias lá correndo. Acaba esse capítulo assim. Um maratonista daqueles, né? Eu fico imaginando, irmã, se eu fosse Acabe, vem cá, Elias, vem no carro, né? Mas aí já demonstra que algo não tá muito certo, né? Deus teve que pôr força sobrenatural em Elias para ele conseguir chegar. Acabe sabia que ele queria chegar até lá, tinha acabado de trazer chuva, bênção, mas Acabe foi vendo Elias, né? Correndo lá na frente do carro. Já demonstra que algo não vai ser muito legal, né? No capítulo 19. Não vai ser como Elias esperava. Mas aqui também dá muito uma ênfase para nós na questão de Elias estava sem se alimentar, ele estava em jejum. E o que ele fez quando ele viu tudo isso? Continuou orando. Então é por isso que muitas vezes Deus nos diz assim, ó, tem prova que você vence no jejum e na oração. Olha o exemplo de Elias aqui. Exato. Jejuando e orando. E ainda tendo a afronta desse povo todo contra ele. E orando e vendo que Deus estava com ele, ele não deixava de orar. Assim como Jesus orava, se afastava, ia para lugar deserto, quando precisava estar com Deus. Imagina nós, né, irmã? Se Jesus Cristo e Elias, acabado de ver esse poder de Deus, com a palavra dele, com o sacrifício dele, com a oração que ele fez, aquele milagre de descer fogo do céu. E ele, na hora de pedir a chuva, ele foi orar mais. Com perseverança. Então, é muito ensinamento. Esse capítulo é maravilhoso. E eu acho que o próximo podcast a gente continua ele, porque a gente precisa ver o resultado de
toda essa ação milagrosa que Deus fez, de Deus, ele, por vontade de Deus, querer restaurar a relacionamento, a comunhão, a aliança com Israel. Deus fez completamente, plenamente tudo que ele podia fazer de forma milagrosa, de mostrar que ele era o Deus verdadeiro. E não foi só naquele momento, foi 3 anos de seca, não adiantou nesses 3 anos, eles, com certeza nesses 3 anos eles pediram muito a Baal essa chuva. Então foi 3 anos para ir mudando a mentalidade do povo, de precisar daquele Deus, culminou no Monte Carmelo, que a gente acabou de ver. Deus cumpriu plenamente, paramos em Elias correndo, com todo o poder de Deus, ver o resultado disso tudo, e do resultado disso tudo a gente vai ver como é que ele vai ficar. Eu fico imaginando aqui essa cena. Será que Elias também estava brilhando? Ah, a Bíblia não fala, né, irmã? Mas se ele tivesse, a Acabe ainda ficou pior ainda na fita. Então, porque lembra lá atrás, quando Moisés esteve na presença de Deus, e depois ele brilhava e ele teve que cobrir o rosto? Imagina esse Elias aqui. Ah, meu Deus! Eu gosto de imaginar, sabe? Eu gosto de ficar imaginando como estava esse Elias. Irmã, nesse capítulo, a gente precisa muito imaginar. Porque ele tem 2 tipos de imaginação. O que estava realmente acontecendo lá, que a Bíblia nos diz. Como é que a gente se sentiria vendo tudo aquilo? E também todos esses simbolismos do amor de Deus pelo povo dele, né? É o amor de Deus pelo povo dele naquele altar. Enquanto um ofereceu corte, transe, histeria, flagelo, sangue caindo, sei lá, imagina as faces de horror dessas pessoas, não sei, porque a gente corta o dedo, imagina a face de horror de 450. O nosso Deus mostrou que aliança. Ó, conheço cada um de vocês estão aqui comigo, ó. Vocês estão aqui comigo, ó. Eu vou aceitar todos vocês. Olha a diferença, irmão. Olha a diferença. E vou Nosso mandar Deus, chuva. nosso Deus mostrando a perfeição dele. É muito, 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 muito simbólico, não. O que significa isso é maravilhoso. E eu, igual eu falo para o irmão, é importante, e nisso tudo a gente vê o caráter de Deus, né? Que é o importantíssimo para essas pessoas. É impossível que se conhecesse perfeitamente o caráter de Deus e achar que um Deus quer bebês, que mate bebês para ele, né? Jamais. Então, Se Deus não quer nem a vida do animal, não quer o sangue, que é a vida do animal, imagine o sacrifício de um ser que é a imagem e a semelhança dele. Mas nunca, Denise. Nunca. jamais, 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 jamais. Deus é Deus de vida e do que a gente viu aqui, né? Deus abençoe por mais esse estudo, irmã. E é o próximo, Amém. agora não é novidade, o próximo é a continuação. É 1 Reis, capítulo 19. Isso mesmo. Até porque o texto dele ali está curto, então é só para nós complementarmos aqui, mas é de grande importância. Por quê? Esse Elias acabou correndo, foi lá para aquela cidade. E agora? Qual a continuidade? Precisa. É muito falado essa primeira parte do 19, sabe? Uhum. Principalmente até o versinho 7, que é a primeira parte, é muito comentado. Então é bem legal a gente fazer esse estudo. É isso, Denise. Deus abençoe grandemente você. Deus abençoe vocês que estão aqui também e verão esse conteúdo. E nós vamos seguindo com as forças e a ajuda do Senhor. Deus Amém. abençoe. Tchau.